Vamos ler um pouco a palavra aqui, igreja? Gênesis, capítulo 2. A formação do homem. A sociedade, ela se divide em duas partes. Os que acreditam na evolução e os que acreditam na criação. Você acredita na evolução ou na criação? Exatamente. Na criação. Diz a Bíblia, sem Ele, nada do que foi feito, não diz assim ou não? Se fez. É mais ou menos assim, filho? É João capítulo 1? Mostra lá. Olha só. Todas as coisas foram feitas por intermédio? O intermédio? Ele quem? Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Existe uma coisa chamada autoridade. Eu falo para os bispos, pastores. O pregador, ele pode simplesmente pregar ou pregar com autoridade. Isso é didático para nós, pastores. Tá? Eu conheço muitos pregadores no Brasil e no mundo. A maioria prega. Tá? E eu conheço uma parte que prega com autoridade. Qual é a diferença, apóstolo? Os que só pregam aprenderam numa escola. Na teologia, na aula. E pregam bonito. E ensinam muita gente. Os que pregam com autoridade entregam o que recebem de Deus. Uma coisa é receber numa escola, outra coisa é receber do céu, direto do céu. Jesus pregou num determinado lugar e lá passavam muitos pregadores e alguém falou, esse aí fala como quem tem autoridade. Não é, filha? Esse aí fala como quem tem autoridade. Porque pregar que Deus cura o leproso, você já ouviu muitos pregadores, aliás, o apóstolo Paulo falou que são vários que edificam no mesmo edifício, que constroem no mesmo edifício. Está lá em Coríntios 3, se não me engano, 1 Coríntios 3. É primeiro, filho? A responsabilidade dos que ensinam. Então, eu já ouvi muitos pregadores pregarem que Jesus cura leprosos. Quem já ouviu? Então, e eu já vi pregadores mostrarem o leproso sendo curado. É diferente. Eu já vi pregador pregar que Jesus cura paralítico. Eu já vi pregador mostrar o paralítico sendo curado. Então, quando os discípulos, lá em João 14, estavam preocupados e aflitos, e alguns disseram, mostra o Pai para nós, né? Enfim, questionavam, e Jesus falou assim, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa de quê? Por causa de quê, igreja? Das mesmas obras. Se eu frequentar uma escola aí de teologia, eu vou conseguir um conteúdo aí, um repertório razoável para ensinar. Mas se eu acordar de madrugada e pedir para Deus dons, eu vou falar e o seu coraçãozinho vai queimar, vai arder. E a minha fé vai passar para você.
O que aprende na escola, ele passa conhecimento. O que recebe de Deus passa fé, passa poder. É diferente. É diferente. Eu não sou palestrante. Eu, quando venho para cá, eu não sei o que eu vou falar. Eu começo a falar e Deus vai orientando. Fala assim, fala assado. Aí eu falo, aí alguém lá do outro lado, puxa, está falando para mim. Aí daqui a pouco ele fica de lado, ao do meio fala, agora é para mim que ele está falando. Eu queria dizer que quando falamos, e você recebe como se estivesse falando para você, e testifica com o que está acontecendo, isso aí é preocupação de Deus, preocupação no sentido positivo da palavra. Deus não tem preocupações negativas, tá? Porque Deus faz o que Ele quer fazer. Só que Deus, Ele tira uma palavra que vá de encontro à sua necessidade, porque Ele te conhece, sabe de onde você veio e sabe o que você precisa. Nós não sabemos. Então, basicamente, a palavra de Deus é isso, é poder. E o que nós mostramos aqui agora, aliás, foram vários milagres. E essa mãezinha aí, que estava desesperada, e o esposo, foram marcados pelo poder de Deus, e nunca alguém vai conseguir tirar isso deles. Nunca. Nunca. Ninguém vai tirar deles e ninguém vai tirar de você o que Deus está colocando na sua vida. Deus não formou o homem macaco ou coati. Você está rindo, mas tem escola aí que a professora fala, nem falar da palavra de Deus não pode não, mas falar que o homem veio do macaco, tem escola que fala. Você sabia disso aí? Quem sabia? Eu tive um naufrágio lá. Aliás, não foi nem naufrágio, foi... Eu tive um naufrágio também, mas o meu barco ficou à deriva na Ilha Bela, eu estava pescando assim, uns 10 ou 15 dias depois da facãozada. Quem lembra disso aí? Saiu no Globo.com, saiu... Aí o bombeiro... Você estava, assim? Estava, né? Você é meu companheiro, né? Já passou cada aperto na vida. Acompanhar o Valdemiro tem que estar preparado, né? É complicado, né, cara? Ei, mas Deus é bom, né? Eu gosto dele, eu gosto de levar ele. Olha, eu tive o meu barco com a deriva lá na Ilha Bela, lá no Mexilhão, lá na plataforma. Aí eu tentando usar o irídio para avisar, demorou, mas eu consegui falar com a bispa, que o Valmir que não conseguia chamar bombeiro, né? Quando eu consegui falar com a bispa no telefone, eu falei, manda os bombeiros virem socorrer nosso barco aqui. Aí os bombeiros, quando souberam, só que eles acharam que era trote dela. Ela ligou nos bombeiros e falou, ó, o meu marido está lá em alto mar, com mais uma equipe, estava pescando, está à deriva, o motor não pega e precisa de socorro, de ajuda. Aí o bombeiro falou, senhora, quem é o seu marido? Aí o apóstolo Valdemir falou, conta outra, né? Apóstolo Valdemir levou uma facãozada semana passada, estava no pescoço, foi naquela época lá. Aí falou, não, pois ele está lá no mar. Não, não pode, não deu tempo não. Está lá, vai lá que ele está lá. Aí o bombeiro acabou, ela insistiu e foi, ó. Os bombeiros foram. Quando lá chegaram, ficaram maravilhados. Ele mesmo, eu falei, joga logo a corda aí, irmão, amarra isso aí, sabe de resenha, rapaz.
Aí eles ficaram, aí me botaram naquele barco deles, cabinado do bombeiro, e rebocando o nosso. Aí ele falou para mim assim: apóstolo, eu preciso contar um negócio para o senhor, da minha esposa. Nós somos fãs do senhor, mas eu não era assim. Eu não era assim. Minha esposa aprendeu com o senhor, ouvindo a palavra, que Deus criou o homem. Eu estou contando isso aqui porque está dentro do contexto, tá? A minha esposa, ela aprendeu que Deus criou o homem, que nada evoluiu, tudo foi feito por Deus, só que eu não aceitava. O bombeiro falou, o chefe deles lá, tenente lá. Aí falou, ó, a minha menina, uma mocinha, uma jovem de 13 anos, falou, pai, a professora quer que eu faça uma matéria sobre o homem, evolução ou criação, o senhor pode me ajudar? Aí, ele falou, posso, filha, senta aí. Ela pegou, vai escrevendo aí, o homem veio do macaco. O pai falou para a filha, bombeiro. Aí foi explicar. Aí a mãe chega e pega no flagra. Mãe, eu tenho que fazer essa matéria, o pai está falando que o homem veio do macaco. Ela falou, mas ele está certo, ele veio do macaco. Aí ficou brava a mulher, a esposa, hein? E ele ria comigo, ele no barco, mas ria. Ele falou, apóstolo, levei uma escovada. Se eu não me converter, se eu não aceitar Jesus... A esposa falou, tá certo, filho. Eu e você fomos feitos pelas mãos de Deus, ela falou. Mas esse aí veio do macaco, porque ele insiste nisso. Aí ele parou e falou, mas só eu? Ele acabou caindo em si, e a esposa, a mulher sabe, ó, mas braba, hein? Rapaz, eu gostei, hein? Eu falei, bem feito para você. Que isso, apóstolo? A mulher estava brava. Eu falei, o problema é seu, ué. Ensinando coisa errada para a filha, rapaz. Vai ler a Bíblia. Ele falou, não, agora eu leio. A mulher dele convenceu que foi Deus que fez. Mas como ele insistia, falou, Deus fez uma parte do macaco, né? E nós, eu e você, filho, foi Deus que fez. Esse aí, esse com que eu casei. Aí o cara se converteu, rapaz, mas a mulher teve que disciplinar ele. E ele falou, apóstolo, que legal ficar escutando. O meu sonho era chegar perto do senhor, só que eu não sabia que ele ia postar. Ele mandou para o Globo.com e postava notícia, vocês devem ter visto. Valdemiro leva uma facada 10 dias atrás e já estava no mar lá. Ué, qual o problema? Fui pescar, né? Pesquei meio de banda assim, com o pescoço estava meio torto. Quem lembra da facãozada? Então, fui pescar. Ué, vou fazer o quê? Tem que pescar, né? Aí... Mas eu estou contando isso aí porque está lá dentro. O homem não foi feito do macaco, nem do leão, nem da onça. O homem é muito grande para Deus. É um paradoxo, né? Tira essa imagem desse pescoço aí, irmão. O homem, ele sendo tão insignificante, vulnerável e limitado, Deus o vê como uma obra-prima, maravilhosa e extraordinária. Você quer ver uma coisa? Deus fez o homem, vamos mostrar lá, filho, por favor. Não, eu estou no Gênesis, filho. Eu estou no Gênesis. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Deus disse assim para alguém que estava com ele, façamos o homem. Isso, mostra lá. Façamos o homem a nossa... Quem foi que falou isso? É singular ou plural? Plural. Porque Jesus já estava lá com ele já. Antes de Jesus vir e ser gerado carne, antes do verbo se fazer carne, ele já estava com o Pai.
Você sabia disso? Olha o que Deus diz: façamos o homem a nossa, conforme a nossa, não, a nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. Semelhança. Você percebeu que imagem e semelhança são coisas distintas? Percebeu ou não? E não sou eu, não. Eu não sou professor de português, mas é a Bíblia que está ensinando que imagem é uma coisa e semelhança é outra. Imagem é aparência, semelhança é caráter, é conduta, é poder, é visão, é grandeza, entendeu? Então, Deus fez o homem parecido com ele, mas para ser também como ele, ou seja, fiel, poderoso, amoroso, carinhoso, como nós lemos hoje lá no Braz. E o homem estragou tudo. E Deus investiu tanto no homem. Deus investiu tanto no homem. Fez o homem maior do que os anjos. Você sabia disso? Você não sabia disso, né? Sabia? Tem gente que se espanta quando vê um anjo, ou não entende, né? Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu pelos homens. Mas como assim Deus fez o homem maior do que os anjos? Eu vou mostrar na Bíblia para você. Você que faz teologia, provavelmente isso aí vai servir para você, para enriquecer o seu conhecimento. Mas e não precisa interpretar, não. A coisa é clara, muito clara, muito clara. Deus fez o homem à sua imagem, conforme o quê? Semelhança, não é isso? Agora dá uma olhada lá no que o anjo, o Lúcifer. Quem sabe que o Lúcifer era um anjo cheio de luz? Quem sabe? Olha por que ele caiu. Mostra lá, filho, por que ele caiu. Ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante, ele queria ter o que o homem recebeu de Deus. Olha que coisa. Como o homem é importante para Deus, como você é importante para Deus, como nós, seres humanos, somos importantes para Deus. A obra de Deus não existe para salvar a capivara, a onça pintada. A obra de Deus existe para salvar os homens, para que o homem, ao expirar, ele possa voltar para Deus, para o seio de Abraão, que é chamada. Agora olha que interessante, o diabo queria ser o que nós somos, e a gente não dá valor. É grande isso, é muito grande. Só que ele não era diabo não, hein? Ele era um anjo de luz. Ele era um anjo. Ele não era diabo. Hoje é diabo. Hoje o sujeito é mentiroso, problemático, ladrão, destruidor. Rapaz, esse cabra é tudo de ruim. Pensa num... Esse é ceboso mesmo, ceboso. Mas ele era um anjo de luz. E ele disse: eu vou subir
E eu serei o que, igreja? Semelhante ao Altíssimo. E Deus fez o homem semelhante a quem? A ele. Mas os anjos, Deus não fez assim. Olha que interessante. Quer dizer que eu não posso ser vencido por qualquer situação, qualquer adversidade. Eu não posso desistir dos meus sonhos, sabe, igreja? Você acha que quem é semelhante a Deus pode desistir de sonho, igreja? Não. Eu não posso desistir, você não pode desistir da sua cura. Você não pode desistir dos seus projetos. Você não pode desistir de nada, porque você foi feito semelhança de Deus, igreja. Igreja, Deus te fez grande. Grande. É? Diabo não tem nada bom, mas ele não desiste das coisas não, você sabia? Quem sabia que o diabo não desiste? O diabo não desiste não. Eu imagino Deus olhando assim e fala, puxa, eu fiz o anjo, o Lúcifer, cheio de luz, andava no brilho ali, né, das pedras, só que eu não fiz a minha semelhança, e ele cobiçou isso e queria ser. Agora eu fiz o homem a minha semelhança, e o homem desiste fácil, e o homem, ele mata o outro, com facilidade, ele é raivoso, ele guarda sentimentos ruins, ele trilha caminhos tortuosos, ele faz um monte de besteira, ele deprava, ele destrói o planeta, e eu fiz a minha semelhança. O homem entristece o coração de Deus. Puxa vida, eu fico pensando, igreja, o projeto de Deus é muito grande para nós. Você está entendendo? É grande. Mas eu preciso me situar. Tem hora que dá vontade de desistir, não dá? Tem muita gente que sente isso. Eu gostei de você, você não desiste, você do cordão aí. Você da barba, não, esse moço aí, ó. É você da barba, meu irmão. É você mesmo. Você não desiste, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque dentre as coisas que Deus fez, olha lá. Dentre as coisas que Deus fez, natureza exuberante. Eu tenho uns pássaros no meu celular que eu nunca imaginei que um pássaro poderia ter aquela cor. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É uma coisa assim, é desenhado, mas só sendo o arquiteto mesmo do universo para desenhar um trem daquele, entendeu como é que é? Esse trem aí não é a nossa linguagem lá da roça lá. A coisa é um trem bom, entendeu, doutor? Aí, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu cheguei a mostrar para a bispo, mas eu acho que eu cheguei até a colocar no meu perfil um dia. É uma coisa, a gente vê às vezes pessoalmente também, é uma coisa linda, arara azul. Aquela arara azul também é coisa né? Chega a emocionar, gente. Então, eu fico pensando assim, puxa, Deus fez essas coisas maravilhosas, mas em nenhum momento Deus pensou em mandar Jesus para salvar essas criaturas, embora sejam importantes. Mas Deus, ele pegou o que tinha de mais precioso, de mais valioso, de mais maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus é o ser mais perfeito que a terra já viu. E ele, peraí igreja,
E ele foi visto pelo profeta Isaías todo maltratado, deformado e desfigurado, aliás, a palavra. O profeta teve uma visão, falou, o seu rosto estava muito desfigurado. Eu vejo tantas coisas perfeitas. Você já deve ter visto assim, um animal lindo, perfeito, né? Eu vejo animais assim, pássaros, animais quadrúpedes e lindos e perfeitos. Eu fico pensando, puxa, como Deus é bom e poderoso para fazer isso. A natureza mesmo, a árvore, determinadas plantas. Só que, se eu sentar e pensar que o único ser feito imagem e semelhança de Deus sou eu, ou seja, o homem, olha lá, isso aí, ó, olha aí, rapaz, onde é que é isso mesmo? Foi você que mandou isso aí para mim, né? Eu acho que foi você que mandou, alguém que mandou para mim. Olha que lindo. Então, traz aqui, por favor. Gente, a coisa é incrível. Tudo que eu e você vemos perfeito, extraordinário e maravilhoso, você ainda é maior. Nem os anjos, e o Lúcifer, ele teve ciúmes, mesmo antes, né? Ele teve inveja, ele falou, não, estou ouvindo um comentário aí que vão fazer o homem imagem dele, né? Eu vou subir e eu vou ser semelhante a ele. Não vai mesmo, não vai mesmo. Só é semelhante a ele aquele a quem ele quer. E o homem é semelhante a ele. Mas é preciso ter conduta, caráter, fidelidade, perseverança, amor. É preciso herdar as características de Deus para ser semelhante a Ele. Tem uma passagem que uma autoridade política, ela foi ter com Jesus de noite e falou assim, o Nicodemos, né? Eu sei que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus falou assim, ele achou que ia impressionar, né? Aí Jesus falou assim, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 5, João repete, ele fala assim, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. 1 João capítulo 5, ó. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Aliás, a nossa luta com o mundo é diária, né? E só os nascidos de Deus vencem. Mas como assim? O Nicodemos era acima da média, né? E ele não entendeu, ele perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar no ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus ensinou para ele. Mas o João falou, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não sei se você sabe, provavelmente é claro, mas é muito simples comprovar uma paternidade hoje em dia. Quem sabia? E a eficácia do exame é uma coisa, né? Não tem como negar, né? Não adianta o sujeito falar, esse aí não é meu filho, não. Adianta? Paga a pensão, miserável. Hein? Não,
eu nego que está aqui o DNA, ó. O cabrinha tem o seu DNA, entendeu? Então, se o exame de DNA comprova a paternidade, no caso de Deus, o que comprova que Deus é nosso Pai é quando nós concebemos os sentimentos e caráter, os pensamentos, a maneira como Deus olha para as pessoas e para as coisas. Você está entendendo? Se você tem o olhar de Deus para as coisas, você é nascido de Deus, você é semelhante a Deus. Mas e o poder? Não, o poder dele. Aí ele te arruma o poder, você abraça o leproso, ele é curado. Você profetiza, vai chover, chove, vai parar, para. Mas é preciso ter o DNA de Deus. Tá? E é espiritual, né? Então, assim como o pai não pode negar, nem a mãe, não, isso nasceu de mim, não. Não. Você vê que o Salomão, na época, não tinha esse exame, essa tecnologia, mas ele, na sabedoria, tinha duas mães brigando. Ele é meu filho, eu quero meu filho, nasceu de mim. A outra, não, é mentira, ele nasceu, foi de mim. Aí o Salomão, tá bom, eu tenho uma espada muito boa, vou dar metade para uma, metade para outra. E o povo assistindo. Ele era jovem ainda, o Salomão. Que sabedoria, né? Ele falou, tá bom, vou dividir o filho ao meio, cada um leva metade. Aí, uma das mulheres disse, não, pode dar para ela. Não divide, não toca na criança. Quem é a mãe? É essa aí. Porque a outra nem ligou. Pode cortar, me dá minha parte aí. A verdadeira mãe falou, é melhor não estar na minha companhia, estar vivo, né? Do que ser sacrificado. Olha que coisa linda, que sabedoria, né? Mas hoje não, hoje é fácil saber. Espiritualmente, esse exame de DNA espiritual existe muito antes. Quando os homens de Deus chegavam na cidade, começavam a acontecer coisas diferentes. Os sentimentos mudavam. Não é difícil você saber quem é de Deus e quem não é de Deus. O que é de Deus, quando Ele falar com você, alguma coisa diferente vai acontecer no seu espírito, no seu coração, no seu pensamento. Alguma coisa. Isso quando não vem algo extraordinário. Alguém abraçou a televisão, foi curado em casa hoje. Então não é difícil. Você pode falar mal, você pode... Aliás, você quer saber de uma coisa? Você só fala mal porque você quer bater de frente com Deus e sabe que Ele está em nós. Se você desconfiasse que Deus não está conosco, você nem falaria mal de nós. E nem brigaria conosco. Você sabia? É fato. Então, é isso, igreja. Deus fez o homem, sua imagem, conforme o que, igreja? Traduzindo, Deus fez o homem para vencer todas as adversidades da vida. Olha o que Deus fez, mais do que isso ainda. Quando eu vejo aquele meu filhinho ali, o galego, aí é que eu sinto, assim, me sinto bem, com muita autoridade mesmo para falar desse assunto, porque esse nasceu de novo. Não precisa entrar lá não, irmão. Você dá zoom, você sabe o que é zoom? Aquele boné ali, você mostra ele e dá zoom. Puxa o zoom aí, vai. Vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Você vai entrar lá para quê? Meu pai, o do cabo está falando, entra lá para aquela cara do galego. Esse galego eu conheço, ele não é aquele galego que estava pele e osso, né? Não é você? Aí, ó. É que você não está de chapéu hoje. Quando você usa meu chapéu, eu vendo mais chapéu, você sabia? Brincadeira. Deus
já mudou a vida de tanta gente nessa obra. Mas vamos lá, vamos para um versículo que diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele plantou um jardim. A expressão é assim mesmo, né, filho? Plantou. Olha lá. Deus fez o homem, ele fez de barro. Fez o homem de barro. Teve um racista que falou: apóstolo, Deus fez o homem do barro, por que o senhor é queimadinha? Eu falei: eu sou feito de terra roxa, ô cabecinha. Eu fui feito com aquela terra que você joga a semente do café, assim, lá no Paraná, viu? E... Então, eu é que estou dizendo que é racista, pergunta boba. Aí, você sabe assim, querendo provar que nós negros viemos do Caim, né? Você sabe disso aí? Você já viu isso aí, né? Esse estudo? Rapaz. Mas eu, graças a Deus, eu amo, né? O Caim não amava. Você quer ver uma coisa? Deus plantou. Você já plantou alguma coisa? Quem já plantou alguma coisa? Todo mundo? Eu estou falando de árvores, feijão. Tem que plantar arroz, o arroz está mais caro que picanha, não está? Hein? Tem que plantar arroz. Você já plantou alguma coisa? Eu já fui colono. Quem sabe o que é um colono? Quem sabe o que é um colono? O senhor de óculos aí. O senhor sabe o que é um colono? Sabe mesmo? O colono planta para o dono da fazenda. Não é isso? O senhor está com cara de fazendeiro, não é de colono, mas eu tenho cara de colono. Esse aí, o senhor está parecendo aqueles fazendeiros italianos lá de Minas, davam uma peia na gente lá. Não é não? O colono, ele planta para os outros. Porque, teoricamente, pelo menos na hierarquia e no poder aquisitivo, o colono é menor do que o fazendeiro, do que o dono. Está certo o que eu estou falando? Está certo. Eu era empregado, meu pai era empregado, nós éramos colonos, e nós plantávamos para os donos da terra. Aí eu olho isso aí, Deus plantou um jardim para mim. Deus plantou um jardim para o homem. Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe onde eu quero chegar, não? O maior de todos, aliás, o único grande, fez um papel de colono, trabalhador da fazenda, trabalhador do braçal. Ele plantou um jardim e colocou o homem lá. Quem deveria plantar, né? O homem, assim, teoricamente? Porque Deus é o dono da terra, é o maior. Mas não. Eu plantava para o meu patrão. Ainda tinha que dar produção ainda. Tem que plantar tantas quadras hoje. E Deus foi e plantou para o homem. Aí eu fico pensando nesse negócio de semelhança. Não, a coisa é incrível. Deus falou: bom, eu fiz o homem semelhante a mim, então eu vou plantar para ele. Olha que coisa. E plantou um jardim para o homem. Eu admiro muito o meu sogro quando planta alguma coisa. Hoje ele quase não faz isso mais, porque está bem velhinho. Mas ele sempre gostou de plantar. E ele tem uma mão incrível para plantar as coisas. Aí eu estava pensando nesse negócio que Deus plantou. Se o homem, e alguns homens, acontece com alguns homens, plantam com maestria, com um sucesso tremendo, eu imagino como é que era esse jardim. Eu e a bispo estivemos na Alemanha evangelizando e fazendo um batismo, ficamos uns dias lá, um tempo atrás, aí, uns anos atrás, uns 20 anos. E eu vi coisas, no meio da rua, assim, eu e ela, de parar para fotografar e filmar. Tão lindo. Meu Deus, que é paisagista que fala, né? Tem uns que são gênios, assim, para fazer um jardim. Então, imaginemos o jardim que Deus plantou.
coisa para você ficar diferente assim, admirando o dia inteiro, né? E Deus fez isso para o homem. Ou seja, Deus, quando plantou o jardim para nós, ou para o homem, Ele estava dizendo assim, ó, eu trabalho para você, eu trabalho para você ser feliz, para você ter qualidade de vida. E eu posso confirmar isso lá, é Isaías, filho, 64? É isso? Rapaz, estou quase tirando a sua vaga, você viu? Isaías 64, ó, olha só, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca, é isso mesmo, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. O que Deus faz? Que trabalha. Deus faz o que, igreja? Deus trabalha. Trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Eita Deus! É tremendo essa revelação, igreja. Olha só. Os anjos sempre trabalharam para Deus. Mas eles não foram feitos semelhantes a Ele. Aí Ele fez o homem semelhante a Ele, resolveu que Ele, Deus, iria trabalhar para o homem. Olha só. E tem tanta coisa que nos aflige, que nos perturba, que nos preocupa. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Amém? É forte isso, né, igreja? Deus trabalha para aquele. Ele trabalha para todo mundo, não, né? Hã? Por exemplo, se eu... não, eu espero no sol, na lua, na montanha, ou naquele animal, né? Tem país que o sujeito adora a vaca. Deus trabalha para essa pessoa? Claro que não. A vaca é quem dá leite para ele, né? Ele adora ela. Deus trabalha para aquele que nele... Que coisa grandiosa. Isso dá um livro, não dá, igreja? Eu vou escrever um livro que vai se chamar Fortes Revelações. Hein? Por enquanto nós estamos escolhidos. Que coisa, hein? Deus tem nos revelado isso, igreja. É claro, quando eu tinha 20, 30, 40, 50, a bispa que me acompanha há muitos anos, ela não via esse tipo de revelação, como eu também não. É que Deus, a necessidade da humanidade aumenta, né? Há muitos lobos, né? Há muitos lobos, e os lobos não conseguem ensinar assim, porque eles são vazios. O lobo, ele quer devorar a carne da ovelha, mas o pastor, ele quer curar a ovelha, e essas palavras curam as pessoas. Então tem lobo travestido de pastor, que ele quer devorar, ele quer destruir. Quem entende o que eu estou falando? Mas como é que eu vou saber? Se o que o pregador, o pastor transmite, te cura, te liberta, te esclarece, te ensina e te abençoa e te levanta, então é pastor. Mas se o que o pastor te entrega te deixa para baixo, preocupado, de alguma forma, é porque é lobo. Só tem o título, o nome de pastor. Pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? É isso. Hoje vai ser breve a reunião, tá, igreja? Eles dão uma risada para vocês, hein? Eles não perdoam,
É tão gostoso, né, igreja, falar de Deus, não é? Hein? Ah, eu queria ir embora rápido, mas é muito legal, né? Muito legal. Olha lá, o coraçãozinho, ó. Obrigado. Espera aí, filhinha. Hã? Que legal, ué. Você não estava andando, não? Ô, gente. Não, não vem cá, não. Eu te conheço, você está querendo daqui a pouco você sobe aqui. Eu quero um abraço. Fica quietinho aí. Hã? Tá bom. Você deve ter ouvido falar que Deus colou o dedo do apóstolo, você já ouviu? Então pronto. Rapaz, a câmera, você viu? Calma, minha filha. Amém, hein? Glória a Deus. Não, quer um abraço, não, tá vendo? Fica quietinho aí. Fica quieto. Então glorifica o nome de Jesus, igreja. Fica quieta, mulher, eu quero concluir aqui. Oxi. Ah, meu Deus, me ajuda aí, bispo. Deixa eu continuar. Eu posso continuar com a palavra? Então fica quieta. Fica quieta. Ó. Deus plantou um jardim para nós. A outra fez um coraçãozinho e falou: quero um livro. Ah, rapaz, eu não estou falando porque é livro, né? Aí, você quer livro, né? Eu vou dar desse próximo que. Escuta a palavra, deixa eu concluir. Deus, gente, por favor, silêncio. Ele plantou um jardim para o homem. A curiosidade é, na época que Deus plantou um jardim para o homem, você consegue imaginar um jardim, não consegue? Quem consegue imaginar um jardim? Você está ouvindo a palavra, filha? Quem consegue imaginar? E plantado por Deus ainda. Eu e você nunca vimos um jardim tão perfeito, não é verdade? Com certeza. Aí você vê o homem morando numa favela, numa comunidade com esgoto a céu aberto. Você vê homens morrendo desnutridos, principalmente na África, crianças. Aí a pergunta é: o que é feito desse jardim, né, bispo? Não é verdade? E uma prisão, apóstolo. Um homem morando numa prisão, uma numa prisão, jaula. Ou definhando no leito de um hospital. Exatamente. E alguns colocam a culpa em Deus. Mas Deus não mandou o homem sair do jardim só porque ele errou. Ou seja, ele desobedeceu. O jardim, ele é feito para quem está predisposto a obedecer, a escutar a voz de Deus. Esse jardim existe ainda, igreja. Deus está dizendo para mim e para você que se nós ouvirmos a voz dele, a proposta está na mesa, como foi pregado lá hoje, em Santa Amaro, lá no Brás. Ainda hoje, se eu e você obedecermos a Deus, unicamente a voz de Deus, Ele vai criar um jardim na nossa vida. O ar puro, um cheiro maravilhoso das flores, uma visão assim encantadora, uma vista encantadora, uma vista encantadora. E que proporciona, quando você vê uma vista assim, exuberante, aquilo transmite paz, né? Jardim é lugar de paz, não é verdade?
Jardim não é lugar de doente. O doente, ele ficou doente, ele vai para o hospital. Jardim não é lugar de criminoso. O criminoso vai para a cadeia, não é isso? O jardim é para quem está em paz. Quando você vê alguém passeando no jardim, né? Então, Deus plantou um jardim. Ele está dizendo assim, olha, eu continuo trabalhando. Não foi eu não, isso aí não é meu não. Foi o filho dele. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Se ele trabalhava para o homem, trabalha para aquele que nele espera. Ele plantou um jardim. Esse meu pai trabalha até hoje, é sugestivo isso aí. Quer dizer que ele pode plantar para mim um jardim na minha vida, nos meus projetos, no meu coração. Amém, igreja? Fica de pé, por favor.